Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente já fez essa introdução, agora eu vou trazer aqui para vocês as estruturas clínicas, as estruturas psíquicas ou estruturas subjetivas ou organização subjetivas como sujeitos se apresentam. Nós vamos estudar isso para entender um pouco as manifestações adolescentes de organização psíquica dos adolescentes que vão estar dentro da sala de aula de vocês. Esse é o principal objetivo dessa introdução. Então, nessa primeira parte da aula, eu vou fazer uma exposição sobre as estruturas psíquicas, né, sobre a organização psíquica de todos nós, sujeitos humanos, ou pelo menos sujeitos ocidentais, como a gente vem frisando, e num segundo momento, nós vamos contextualizar, ou melhor, nós vamos fundamentar, teoricamente, esse início, essa exposição, através do texto Neurose e Psicose do Freud. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela que eu preparei para que vocês possam ter aí uma materialidade do trabalho e possam me acompanhar. Muito bem? Vocês estão, então, na psicologia educacional, a nossa disciplina aqui, as estruturas psíquicas. É isso que nós vamos tentar conversar nesse primeiro momento da aula, tá? Nessa exposição dialogada que a gente vai fazer agora. Vejam vocês, eu preciso que vocês recuperem na memória aquele diagrama em que eu coloco o ego, o id e o superego. O ego, o id e o superego decalcado, né, sobre o consciente, pré-consciente e o inconsciente. Então, é aquele diagrama freudiano em que ele apresenta aqui o sujeito nas suas múltiplas relações com o mundo externo. Então, nós temos o mundo externo, fora desse sujeito, e esse sujeito, que seria esse mundo interno, se relacionando com esse mundo externo. Esse mundo externo é, para nós, a realidade, as leis, as normas, as convenções da realidade. Quer dizer, o mundo externo se apresenta para nós como realidade ou como lei, como norma. E nós somos esse sujeito que tem um sistema perceptivo consciente, nós temos um pré-consciente e um inconsciente. Quer dizer, o inconsciente é aquilo que não pode vir, que está sob recalque ou sob repressão, né, que está reprimido e não pode, e seu conteúdo não pode ser manifestado no sistema consciente e pré-consciente. Mas, nessa dinâmica de forças, nós vamos ter no inconsciente o id, que são as forças pulsionais, né, os impulsos de satisfação de desejo. Nós temos o ego, que seria essa parte nossa que medeia, né, essa parte que vai mediar a relação do id com o mundo externo, né, a relação das pulsões internas, das pulsões de desejos com as leis, com as normas. Mas nós temos ainda um superego é, que se faz, ou um superego que se estabelece a partir do momento em que o sujeito internaliza as regras do mundo externo, internaliza como ideal e passa a cobrar do ego a funcionar de acordo com esse ideal moral que ele internalizou, que cada um de nós internalizou. Então, nossa relação com o mundo externo vai se dando, a maneira com os pais primeiro, com os professores, com as pessoas do seu bairro, com a sociedade, com as instituições, enfim, com a política, você vai internalizando os valores, estabelecendo um ideal desses valores, um ideal moral, e passa a cobrar do ego o funcionamento de si a partir desses valores. Então, o ego, na verdade, é aquela parte de nós mesmos que fica sempre dividido entre impulsos que vêm do ídio, impulsos de desejo, as leis, as regras, a realidade, o mundo externo cobrando os seus valores. Então, o ego fica entre esses dois mundos, mas fica também servo de um terceiro senhor, que é o superego, que é o próprio valor ideal do ego, né? Os próprios valores que o ego internaliza como ideais. Então, ele fica refém do ideal, dos impulsos e das leis do mundo externo. Tá bem? Isso aqui vai ser importante, a gente só está fazendo isso para lembrar, para que a gente possa desenvolver a ideia seguinte. Em princípio, é básico a gente pensar nos modos de organização ou estruturação subjetiva.
né, ou modos de organização e estruturação da subjetividade ou das formas como o sujeito se ordena no mundo, né, como o sujeito se apresenta no mundo. Veja bem, ou esse sujeito, ou esse sujeito se apresenta refém ou submetido à realidade, ou esse sujeito se apresenta criando uma realidade paralela, ou esse sujeito se apresenta transgredindo essa realidade. Até então, as descobertas, até o momento, só se fazem a partir dessas três formas de ser. Ou o sujeito se submete à realidade, ou o sujeito cria uma realidade paralela, ou o sujeito transgride a realidade. Então vamos ver como isso se dá. O sujeito que submete à realidade, quer dizer, submete ao mundo externo, às leis do mundo externo, à norma, é a maioria de nós. Quer dizer, a grande parte dos sujeitos humanos, dos sujeitos com os quais a gente lida, são sujeitos que se submetem à realidade, submetem à lei, à regra, às normas, ainda que sofra por isso, né? É o grande mundo, o mundo da neurose, ou que o Freud vai chamar de neurose ordinária ou neurose comum, quer dizer, a grande parte de nós é neurótico, no sentido de que nós, mesmo sofrendo por nos submeter à realidade, ainda assim a gente se submete a ela, ao mundo externo, né? A realidade enquanto mundo externo, e vive com isso, né? Vive com mal-estar em relação a isso. Você pode fantasiar outras coisas, querer outras coisas, mas está sempre voltado para esse lugar. Diferentemente, o psicótico, a pessoa que apresenta a psicose, na verdade, é como se ela rejeitasse, como se ela não aceitasse, rejeitasse essa realidade externa, esse mundo externo, e criasse uma realidade paralela. Ela cria uma realidade paralela através do delírio e da alucinação. Quer dizer, ela cria um outro mundo externo, um mundo externo à revelia do que está se apresentando para ela. Então, a psicose se daria nessa condição. E, diferentemente dessas duas formas, da submissão ou da criação de uma realidade diferente, nós teríamos os perversos, né? A perversão, que seria a versão para além da versão, né? Uma versão além da lei. Quer dizer, o perverso é aquele que transgride a lei, que transgride a norma, sabe que a lei existe, mas dá um jeito de passar por cima dela. Seria aquele que transgride a realidade ou as leis da realidade, ou transgride o mundo externo. Então, essas três são as três formas básicas da gente compreender a subjetivação humana, a estruturação subjetiva do humano a partir aqui da psicanálise. Veja, a psicanálise, diferentemente da psiquiatria, a psiquiatria vai trabalhar com nosografias. Ela vai trabalhar com códigos de doenças, ou seja, ela vai, na verdade, vai chamar de transtorno ou de desordem, mas ela vai chamar de transtorno essas manifestações que partem do saber para o sujeito. E aqui nós estamos fazendo o inverso. Explico. Na psiquiatria, pelas síndromes e os sintomas que você apresenta, né, aí o psiquiatra vai te avaliar ou vai avaliar a, a sua condição para saber em que nosografia, né, em que código de doença ou em que código de transtorno você se encaixa. Seus sintomas encaixam em determinados saberes a priori, saberes já estabelecidos antes. E, na verdade, assim vai se fazer porque ele responde a uma ordem médica, né? A ordem médica é assim, quando você chega com dor de estômago, misturado com dor de cabeça, etc., o médico vai avaliar esses sintomas e vai estabelecer uma etiologia ou uma causa para esses transtornos. No caso aqui, nós estamos invertendo um pouco essa ordem. Nós não vamos encaixar sujeitos nessas coisas. Na verdade, essa organização serve apenas para a gente saber direcionar a nossa forma de atuar. Quer dizer, se o adolescente se apresenta muito submetido à realidade, nós temos um jeito de trabalhar com ele. Mas se ele se apresenta de forma louca, criando uma realidade paralela, nós temos outra forma de lidar com ele. Ou se ele apresenta de maneira extremamente transgressora da realidade, nós vamos também ter outra forma de lidar com ele. Agora, veja que eu boto aqui de maneira mais opaca
Uma quarta forma de organização, né? Porque, em tese, a gente só teria três. Ou você submete, ou você sai dela, ou você a transgride. Né? Ou você submete à realidade, ou sai dela, ou a transgride. Mas a gente teria, e alguns teóricos vão afirmar, que a gente teria uma quarto modo de organização ainda não definido. Alguns vão entender como uma pré-organização, né? Antes que a pessoa defina uma dessas três organizações como forma de estruturação de si, nós teríamos aí um lugar de fronteira, os casos narcísicos, como o Freud vai chamar, que são os casos que estão em estado limite ou borderline. Alguns autores vão usar o nome borderline, sobretudo os ingleses. Os franceses vão usar o estado limite. Outros teóricos vão dizer desse lugar de fronteira, né? Os casos de fronteira que ainda não está bem definido se é uma neurose, se é uma psicose, se é uma perversão, ou dito de outra forma, não se sabe bem se o sujeito está se submetendo à realidade, ou fugindo dela, ou transgredindo essa realidade, né? Esses casos fronteiriços é muito, mas muito, muito, ou são muito típicos em adolescentes. Os adolescentes parecem sofrer de uma certa indefinição da estruturação subjetiva, e é isso que nós vamos tentar apresentar para vocês agora. Vou descompartilhar aqui antes de apresentar. Vamos voltar aqui para saber se está tudo ok com relação às questões. Se vocês me acompanham bem, nós então apresentamos três maneiras, três modos do sujeito se apresentar no mundo. Ou ele submete à realidade, na neurose, ou ele cria uma realidade paralela na psicose, ou ele transgride essa realidade na perversão. Nós estamos aqui introduzindo uma quarta opaca forma, um quarto opaco modo de organização, que seria os narcísicos, os casos fronteiriços ou os borderlines, que seriam essa pré-definição, uma forma de o sujeito, uma indefinição ainda do sujeito se estruturar. Né? O sujeito está se estruturando ainda, e os adolescentes se apresentam muito nessa condição. Vou voltar a compartilhar a tela aqui para que a gente possa, então, avançar nesse diagrama. Eu preparei um quadro bem esquemático para a gente poder compreender, espero que eu seja feliz nele. Então, voltando a frisar, ou o sujeito se estrutura de forma neurótica, submetendo à realidade, ou o sujeito se estrutura de forma psicótica, apresentando uma realidade paralela, ou o sujeito transgride essa realidade sob a forma de perversão. Alguns sujeitos, ainda narcisicamente, ainda indefinidamente, vão se estruturando antes mesmo de se fortalecer ou de se consubstanciar numa dessas formas ou maneiras de organização psíquica. Bem, se for assim, eu vou apresentar para vocês, então, um quadro esquemático na seguinte maneira. Veja bem, eu vou aqui, a estrutura psíquica ou o modo de organização será a neurose, a psicose, a perversão e os casos fronteiriços ou narcísicos, né? Eu vou estudar cada um desses 3+1, vamos dizer assim, né? A partir da relação com a realidade, que eu já fiz uma ponte agora. Vou estudar isso, a maneira do mecanismo psíquico que prevalece em cada uma dessas três, mais a casos fronteiriços. Vou estudar aqui a formação inconsciente como efeito reparador que cada uma dessas três, mais o caso fronteiriço, trazem para si. E vou mostrar o tipo de conflito que se estabelece entre id, ego, superego e o mundo externo, que é o nosso objetivo final. Então, vamos lá. Na neurose. Bem, eu já disse para vocês que na neurose, que seria o grande espectro da organização psíquica da maioria de nós, né? Não quer dizer que a gente, se organizando na neurose, a gente não tem episódios de psicose, perversão ou borderline, a gente sempre tem. Isso não é fixo desse jeito, eu estou montando um esquema só para que a gente entenda mais, mas o neurótico é aquele que, em grande parte da sua vida, ele vai submeter-se à realidade, como eu já disse, né? Ele tem uma relação
com a realidade, com o mundo externo, com as leis de forma submetida, né? Subalternizada, né? Um mecanismo que vai prevalecer é a repressão, é o recalque, ou é a Verdrängung, que a Verdrängung tem a ver com o recalque, é o nome alemão dado por Freud para recalque, ou traduzido também como repressão, que é um mecanismo que prevalece na neurose. E o que o neurótico recalca? Ele recalca o desejo que não pode aparecer nessa realidade, quer dizer, ele não pode viver esse desejo na realidade. Então, ele recalca esse desejo e só esse desejo vai aparecer na formação inconsciente como fantasia, né? Ele vai ter fantasias de que ele queria fazer algo, mas não pode fazer por causa das leis, e às vezes ele arranja uma forma sintomática de fazer isso, né? Às vezes ele vai arranjar um sintoma para fazer isso, né? Então, aqui nesse espectro da neurose, nós vamos encontrar os transtornos alimentares, né? A bulimia, a anorexia, algumas formas de obesidade, de formas de lidar com uma compulsão alimentar. Nós vamos encontrar formas de ansiedade ou neuroses ansiosas, como a fobia, como o próprio síndrome do pânico, né? Nós vamos encontrar muito nessa vertente neurótica, né? O sujeito que é bastante tem, a fobia para o pânico se diferencia porque a fobia tem um objeto claro. A pessoa tem medo de barata, ou medo de altura, ou medo de aglomeração de pessoas. E no pânico, a pessoa sente muito medo, mas o objeto não é real. Na verdade, a pessoa é tomada por um afluxo de emoção, como se ela tivesse um medo de alguma coisa, mas esse medo vem como um medo vago, um medo de morrer, uma sudorese, de ter um ataque cardíaco, etc. Então, é um sintoma que a pessoa desenvolve a partir dessa submissão à realidade. Nós vamos também ter as hipocondrias, as histerias, os transtornos obsessivos compulsivos, né? O famoso TOC, que são formas sintomáticas dessa neurose se apresentar. A grande maioria de nós está nesse espectro. E os adolescentes também vão se apresentar assim. Então, é muito comum você ter adolescentes que apresentam alguma forma de ansiedade, de uma ansiedade fóbica, ou de uma ansiedade sob a forma de síndrome do pânico, de transtorno alimentar, ou de obsessões, né, de compulsões. Enfim, é muito comum que esses adolescentes se apresentem dessa maneira. E aí nós vamos, daqui a pouco, conversar sobre como lidar com isso. Bem, que tipo de conflito apresenta? Bem, a aposta aqui é o conflito entre o ego. O conflito é sempre do ego, porque o ego é que medeia as relações, como a gente já sabe lá daquele diagrama. É o conflito do ego com o id, porque o id está forçando o ego em realizar os impulsos, né, a pulsão, né, suas pulsões, seus impulsos de desejo, e o ego, submetido à realidade, precisa frear o id. Então, o tipo de conflito é o conflito entre o ego versus o id. Vamos passar para a psicose. Então, vamos ver agora como isso se dá na psicose. Olha como é que a coisa muda na psicose. A psicose, aí nós estamos entendendo aquelas pessoas que saem da realidade, né? Ou seja, são as pessoas que criam uma realidade paralela porque ela sente que o seu eu, o seu ego está se despedaçando, né? A sensação de desintegração do próprio corpo, né? A psicose, por algo muito elementar, e nós vamos saber por quê, o sujeito vive alguma forma muito primária de choque com a realidade, então ele desliga-se dessa realidade e cria uma realidade paralela através da sua alucinação, do seu delírio, etc. Né? Isso acontece na psicose. O mecanismo psíquico que prevalece para essa psicose se instaurar é a rejeição, ou alguns autores vão traduzir a Verwerfung freudiana como forclusão, ou foraclusão, quer dizer, a inclusão por fora. A foraclusão ou a rejeição, como é o nome, como é traduzido em algumas obras
do alemão para o português. Então, nós temos aqui a Verwerfung. Se a gente tinha o recalque na neurose, a gente tem a rejeição aqui na psicose. E qual seria a formação inconsciente? Né? Esse consciente que está meio a céu aberto, né? O inconsciente do psicótico é como se ele estivesse sonhando o tempo todo. O psicótico é aquele que parece que ele está sonhando o tempo todo. Nós, quando acordamos, sabemos que sonhamos. A maioria de nós neuróticos. Mas o psicótico é como se o sonho e a vida real fossem meio juntas. Ele vai fazer isso através do delírio e da alucinação, ou da produção do delírio. O delírio seriam construções racionais, mas extremamente loucas, né? Eu sou Napoleão porque na geração passada, ou na quinta geração passada, eu fui filho de Napoleão III, então eu sou Napoleão VII. Enfim, a pessoa constrói um delírio louco, delírio, inclusive, que leva a uma psicose de massa, como, por exemplo, a perseguição aos judeus na Alemanha do início do século XX. Então, esse delírio vai passando para as pessoas, como são os delírios religiosos, né? Pessoas que vão acreditando em seitas, em gurus de seitas que vão construindo um delírio racional extremamente sedutor, que vai fazendo as pessoas ficarem ligadas e depois tem isso desvelado de alguma maneira. Então, o delírio é sempre muito bem construído, racionalmente falando. Ou as alucinações, que têm a ver com as sensações corporais. Alucinações verbais, vozes na cabeça, desintegração do corpo, sensoriais, sinestésicas, de movimento, são as alucinações do próprio corpo. O corpo está sofrendo uma mutação estranha, que só está mesmo na construção psíquica do sujeito, né? Do sujeito que cria essa realidade paralela. Então, é bastante difícil lidar com todas elas, porque elas estão sempre numa condição de loucura, né? Estão sempre numa condição fora de qualquer realidade ou de qualquer lei da realidade. E o tipo de conflito que se dá aqui, aí sim, é um conflito entre o ego e o mundo externo, porque aí é o ego e a realidade do mundo externo. Esse conflito se dá entre o ego e essa realidade, e esse ego tem que criar uma realidade paralela ou um novo mundo externo e interno para lidar com esse mundo externo que ele rejeitou, né? Que o psicótico rejeitou. E junto a isso, nós vamos ter... e claro, no campo da psicose, assim, lá na psiquiatria, então vai criar uma série pelos manuais e pelos códigos, vai criar uma série de formas de transtornos de personalidade que passam pela esquizofrenia, pela paranoia, pela parafrenia, pelo transtorno bipolar psicótico, né? Aquele transtorno bastante monobipolar, mas que leva o sujeito a um estado de mania eufórica e louca, ou um estado, ou o contrário, né? Ele passa por um estágio, por certo tempo, maníaco, completamente louco, e depois vem para uma situação depressiva extremamente psicotizante, com delírios, com falas desconectadas, né? Esse transtorno bipolar, entre outros. E a perversão? Bem, a perversão parece que a gente está no mundo dela, né? O perverso parece que agora está dominando o nosso universo, haja visto os nossos políticos. Vejam bem, a perversão, como o próprio nome diz, é a versão, para além da versão, quer dizer, para além da lei, né? Da versão da lei. Então, nós estamos aí na perversão, ou para além da lei, ou uma lei per si, né? Alguns vão traduzir dessa forma, uma versão per si da lei, que é aquele sujeito que transgride a lei. Ele transgride a lei porque ele vai se estabelecer como se ele dissesse: a lei sou eu. Né? Você goza, você tem direito a gozar porque eu permito ou não permito. Quer dizer, o perverso pode ser desde o perverso sexual até o perverso social, até o perverso político, né? De maneira que você transgride a lei e passa a criar a ideia tirânica, né? A ideia tirânica de que a lei passa pela própria pessoa, é ele que estabelece a lei. E nós temos vários perversos assim. No caso dos adolescentes, a gente tem, inclusive, os chefes de gangue, chefes de tráfico, pessoas a quem
chefes de grupos, de tribos, etc., a quem os adolescentes se submetem, como neuróticos, se submetem e ficam refém dessa lei do um, né? Do uno, do um, né? Qual é o mecanismo que, que a perversão, que faz a perversão acontecer, que prevalece na perversão? O mecanismo é a recusa da lei, é a recusa da norma, é a Verleumdung, como o nome diz. Vejam vocês. Então, nós temos, como a gente disse antes, a rejeição na psicose, o recalque na neurose, e a gente teria a recusa na perversão. Mas, para o português, a palavra rejeição e recusa, elas são sinônimos, né? A gente não tem essa riqueza do alemão que permite ter aqui Verleumdung, aqui Verwerfung e aqui Verdrängung. Então, a gente tem Verdrängung, Verwerfung e Verleumdung. Aqui não é bem na psicose eu rejeito, eu fujo da realidade, eu rejeito a realidade. Na perversão eu recuso a lei, a ideia de recusar a lei que a realidade me impõe, né? Bem, o perverso não vai ser aquele sujeito que fantasia, porque ele bota sua fantasia em ato, e esse ato tem a ver com o fetiche. O fetiche é a condição de eu colocar alguma coisa no lugar para eu gozar, né? Então, o objeto fetiche, por exemplo, a gente conhece os objetos fetiches da ordem sexual, que é, por exemplo, um sujeito gozar porque de repente a mulher veste uma cinta-liga, aí a cinta-liga passa a ter um, um valor de fetiche. Então, fetiche para nós é você botar um valor em outra coisa, mas que quer se representar outra, né? Então, isso é fundamental. Então, eu uso a droga, por exemplo, no mundo da droga, como fetiche para submeter muitas pessoas que vão ficar sob o meu poder. E qual seria o tipo de conflito entre o id, ego, superego e mundo externo? Não há ausência, não há conflito. Quer dizer, o perverso não tem conflito. Como ele realmente realiza o seu fetiche, recusa a lei e transgride para o bem próprio, ele não tem conflito. Quer dizer, o ego não entra em conflito com nada, porque ele está pervertendo, quer dizer, ele está gozando do mundo da forma como ele quiser, até que ele seja preso, ou seja pego, ou seja denunciado, ou qualquer coisa assim, a menos que isso não aconteça, ele não tem conflito consigo. Então, vamos imaginar assim aquele adolescente que faz bullying, que pratica bullying, quer dizer, ele pratica bullying e, como aquele valentão da escola, ele transgride as regras todas da boa convivência escolar. Ele recusa essa realidade, ele usa os meninos mais fracos, né, as meninas e os meninos mais fracos, como objeto fetiche do seu poder, e ele não tem conflito. Quer dizer, enquanto ele não é pego ou não é sacrificado de alguma maneira, né, não é punido de alguma maneira, ele não apresenta conflito, né? Ah, mas por isso então seria a melhor saída? Não, mas é a saída que mais faz com que as pessoas gozem. Não é à toa que a gente tem muitos políticos perversos, a gente tem muitos líderes religiosos perversos, a gente tem um monte de gente que nos lidera e nos coordena de forma perversa, porque é uma forma muito sedutora de existir, né? Por essa ausência de conflito. E, por fim, nós teríamos aqui aqueles que eu disse para vocês que seria, diria eu, aquele caso meio opaco, né? Não seria nem o da submissão, nem o da realidade paralela, nem o da recusa da realidade, mas seria aqueles que estão no estado fronteiriços. A maioria dos adolescentes pode se achar aqui nesse momento, que é um momento de pré-definição dessas três estruturas, em que o sujeito se acha em estado limite em relação à realidade. É quase como se o sujeito, qualquer um de nós, estivesse num estado em que a qualquer momento a gente pode sair da realidade ou submeter-se a ela, enfim, a gente está numa condição de limite. O mecanismo psíquico, na maioria das vezes, tende a ser o da neurose, que é o recalque. A maioria dos casos fronteiriços caminham para a neurose. Então, tende a ser o da neurose, que é recalcar o desejo para ele não se manifestar na realidade.
mas eu crio como formação inconsciente, né, os efeitos de tentativa de reparação disso, aqueles estados ansiosos, depressivos, borderlines, narcísicos. Gente, tentam entender que os casos fronteiriços, sujeitos, vamos imaginar, os adolescentes fronteiriços ou narcísicos, são aqueles adolescentes que têm uma variação de humor muito volátil, né? Uma hora está alegre, outra hora está triste imediatamente, uma hora tem a sensação de desamparo, de abandono, de que ninguém gosta dele, ao mesmo tempo ele tem uma... É... Professor? dessa depressão do humor, ou dessa ansiedade de humor, né? Das pessoas que ficarem ansiosas para agradar Professor, o outro. Já chego aí. O conflito vai ser entre o ego e o superego. Veja bem que nós trabalhamos... Opa. Nós trabalhamos o conflito... Professor, Oi? o senhor tinha caído por alguns minutos aí, na hora que o senhor estava falando do caso dos fronteiriços, e aí, tipo assim, a tela sumiu, aí... E agora, voltou? Agora tá normal. Mas se puder falar mais ou menos de novo, pelo menos da parte de mecanismos psíquicos do caso fronteiriço. Perfeito. Claro, eu falo sim. Então, volto aqui. Nos casos fronteiriços, voltando, porque então fiquei na falha aí. Nos casos fronteiriços, o mecanismo psíquico tende a ser, na maioria dos casos, a neurose. Até aí vocês escutaram? Alô? Sim. Ok. Então, até aí, vocês tendem a ser tende a ser o da neurose. Na maioria dos casos, a coisa evolui para essa forma comum da existência, que é a neurose. Que é o recalque, o mecanismo de recalcar o desejo para ele não aparecer na realidade. Agora, quais são as formações inconscientes? Olha, o estado fronteiriço, vamos imaginar o adolescente nesse estado fronteiriço. Ele tende a apresentar o que a gente chama de estados ansiosos, aquela situação ansiosa, meio de variação de humor. Ansioso para agradar alguém, ansioso para ser amado, ou deprimido porque sente que não que sente que é rejeitado. A rejeição é muito dolorido para esses estados narcísicos, justamente porque ele apresenta uma ferida narcísica ou uma baixa autoestima muito grande, né? Então, tudo diz respeito a eu não acho que meu corpo é adequado, eu não me acho adequado para o outro, então ele tende a ter esse estado deprimido, né? Não é uma depressão propriamente, mas é um estado deprimido, ou que os ingleses chamam de borderline, né? Essa linha de fronteira, esse sujeito pronto a explodir, né? Pronto a explodir por estar nesse estado limite, né? Pronto a ter uma variação muito grande de humor. Então, aquele sujeito que a mãe diz para ele assim, filho, arruma a cama, aí ele grita com a mãe, exaspera com a mãe, porque é como se ele lesse, minha mãe só gosta de mim se eu arrumo a cama. Então, assim, ele tende a ter ataques ao outro, mas em defesa por um desamparo muito grande, por uma sensação de abandono muito grande. O conflito aqui, como eu havia começado a dizer, se dá entre o ego e o superego, né? Por que o ego e o superego? Porque é o ego em conflito com o ideal que esse sujeito está introjetando nele mesmo, que é o superego. Então, a gente tem lá, olha, o ego e o id, pela manifestação dos impulsos na neurose, o ego e o mundo externo, porque são as leis da realidade com a psicose, a ausência de conflito na perversão, e o conflito entre o ego e o ideal que ele estabelece, que ele tiraniza sobre si mesmo no superego. Aí sim nós temos o quadro completo. Espero que eu esteja online com vocês para a gente conversar sobre isso aqui. Ou seja, nós temos então
o sujeito submetido à realidade, ou criando uma paralela, ou transgredindo a lei, ou no limite entre elas. Nós temos o recalque na neurose, a rejeição da realidade na psicose, a recusa da lei na neurose, na perversão, e a tendência a ser o recalque nos casos fronteiriços. Alguns autores vão dizer que é uma tendência à rejeição, mas, enfim, é polêmico isso, porque não é algo tão admissível entre os teóricos. A formação inconsciente, a gente tem a fantasia e o sintoma na neurose, o delírio e a alucinação na psicose, o fetiche na perversão e vários microestados ou estados limites no fronteiriço, narcísicos, ansiosos, depressivos, borderlines. E nós temos ego e id, conflito na neurose, ego e mundo externo na psicose, ausência de conflito na perversão e ego e os ideais que o ego introjeta como superego nos casos fronteiriços. É isso. Vou descompartilhar a gente conversar. Muito bem. Ok, Tabata, exatamente, caiu. Alguém tentou falar comigo, desculpa que eu nem entendi que era isso, mas, enfim, espero que tenha recuperado o quadro e vocês tenham conseguido capturar as mensagens. Vou parar a gravação.